Senhoras e senhores investidores, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos dar sequência a mais uma aula da nossa metodologia FCT. Hoje vamos fazer a nossa aula 4. Fique deste lado e acompanhe comigo esta aula até o final. Vamos lá dar início então a essa aula de hoje, onde vamos dar continuidade aqui a esta série de vídeos onde eu estou partilhando convosco a minha metodologia. Nós já vimos algumas coisas nos últimos dias, nas outras aulas, sobre a minha metodologia. Hoje vamos dar mais um passo, vamos falar aqui sobre a correlação e eu quero partilhar com você algumas coisas aqui. Nós já vimos no início, na nossa primeira aula, a importância de você ter um setup físico, não é? Onde nós falamos sobre tudo isso, que você não pode operar a partir do telefone, que você precisa de um espaço onde você vá para ali e tenha uma concentração, onde você possa realmente desenvolver ali o seu trabalho. Também falamos sobre o teu setup temporal. Ou seja, ajudamos aqui a definir qual era a tua metodologia de trade ou o teu método de trade, não é? Se você estava mais voltado para o day trade, para o swing, para o position, para o scalper, ou seja, nós tratamos de tudo isso. Se você não viu as aulas anteriores, volte lá no canal, assista as aulas todas, porque todas elas são importantes. Como eu tenho dito sempre para você, tudo isso que eu falo aqui é um quebra-cabeça, não é como se fosse um quebra-cabeça. E tenho dito que se você deixar alguma peça lá atrás, se você não assistir tudo, se você não acompanhar todo o processo, quando você chegar num determinado momento, sempre vai faltar uma peça no teu quebra-cabeça. Então é importante que você veja tudo, que você assista, que você acompanhe. Inclusive quero aqui falar também que as próximas aulas já sobre a minha metodologia já vão ser muito mais técnicas. Então é importante que você tenha pronto tudo isso que nós falamos sobre a metodologia até aqui. Ou seja, nós vamos começar a falar já agora do plano de trading, de que forma você deve fazer a tua gestão monetária, a tua gestão financeira, como é que você deve dividir as suas posições. Ou seja, vamos falar especificamente sobre planos de trading. Então é importante que você acompanhe tudo isso, se você, como eu disse, não viu as aulas anteriores, que você possa ver, assistir e possa estar inteirado. E eu espero que você, nesse tempo que aqui te foi dado, isso foi de forma propositada, para que você tivesse um tempo para montar o teu setup físico, para configurar o teu setup também temporal. E hoje então vamos falar aqui um pouco mais ainda daquilo que falta, ou seja, qual é a correlação que existe sobre tudo isso que nós falamos até aqui agora, não é? Você já viu que as três letrinhas aqui sempre têm cores diferentes, então nós já falamos de toda a fundamentação que envolve tudo isso que nós falamos da metodologia. E hoje vamos tratar sobre então a correlação. Qual é a correlação ou por que você precisa de tudo aquilo que nós falamos anteriormente, não é? Então o que está faltando aqui? Qual é a correlação? É o teu setup operacional. Então hoje nós vamos falar aqui sobre o teu setup operacional. No teu setup operacional você vai precisar basicamente de duas coisas e hoje nós vamos falar sobre essas duas coisas. Você precisa definir uma plataforma que você vai usar e depois você precisa de uma conta real. Para quem não assistiu, também está o vídeo aqui no canal onde eu digo não use conta demo, não é? E lá eu dou as razões por que você não deve usar a conta demo. Então hoje ainda vou falar um pouco sobre isso aqui também e quero ilustrar aqui também alguma coisa sobre a conta demo, os sims e os nãos, ou os prós e os contras de cada uma dessas situações. Então eu quero definir com você aqui, te ajudar a definir o teu setup temporal. Tá? Então vamos lá começar. Por que você precisa definir uma plataforma para você usar? Porque você não pode ficar pulando de galho em galho. Como nós vimos lá no teu setup temporal, onde eu te expliquei que você não pode ficar pulando de galho em galho. Se você é um swing trader, você não pode estar analisando gráficos em 5 minutos. E também se você é um day trader, não faz sentido você estar analisando o gráfico em semanal, não é? Ou seja, você não pode estar pulando. Você precisa de uma rotina e definir uma metodologia.
Então, por isso que nós temos aqui sempre o que é preciso para ter e aplicar qualquer metodologia. E temos aqui as nossas perguntinhas que nos acompanham desde a primeira aula. O que, por quê, quando e qual a correlação, não é? Então, o que você precisa para o teu setup operacional e por quê? Por que você precisa definir uma plataforma, então? Como eu disse, porque você não pode ficar pulando de galho em galho. Você precisa criar uma rotina. E para ter uma rotina, você tem que ter uma plataforma que você use sempre. Você não pode hoje usar Profit Chart, amanhã você usa TradingView, depois de amanhã você acha uma demo de alguma corretora, de uma corretora qualquer, vamos lá utilizar, baixa uma plataforma de simulação da Saxo Bank, aí amanhã você baixa uma plataforma da XTB, depois de amanhã você baixa uma da XP, depois da IK Option e assim sucessivamente. E isso não pode ser desta forma. Para que você tenha uma rotina, para que você crie uma metodologia, você precisa conhecer profundamente a plataforma. Você precisa se familiarizar com ela. Muitas vezes eu assisto outros vídeos aqui no YouTube de outras pessoas, de outros YouTubers e tal, e eu vejo que muitas vezes na hora de fazer determinadas coisas na plataforma, eles nem sequer sabem onde está determinada ferramenta ou como que se faz aquilo. Eu vejo que as pessoas se atrapalham um pouco com aquilo. Por quê? Porque ele não está familiarizado com aquela plataforma. Ele não conhece, e assim é como qualquer outro programa que você tenha no teu computador. Por que você trabalha bem com Excel? Ou você não trabalha bem com Excel? Porque você não está familiarizado com aquilo. Se você trabalhasse com Excel todos os dias, você estaria familiarizado. Na hora de implementar qualquer fórmula, de fazer qualquer coisa, você conseguiria fazer isso com facilidade. Mas você não faz por quê? Porque você não está familiarizado com aquilo. Ou seja, você não tem uma rotina de trabalho em cima do Excel. Então você não conhece suficientemente o Excel e, por consequência, você também não está familiarizado com ele. Então, você precisa, através de uma plataforma que você vai definir qual que é. Se você quiser copiar a plataforma que eu uso, você sinta-se à vontade. Pode copiar a plataforma, eu gosto bastante dela e utilizo ela nas minhas análises, você sabe disso. Mas você tem que escolher, olha, eu vou usar esta plataforma aqui. E mais à frente eu vou te falar um pouco mais ainda sobre isso, sobre essa plataforma, entre você ter uma conta demo e ter uma conta real com essa plataforma. Nós também vamos falar sobre isso. Mas nesta plataforma você vai começar a desenvolver as suas habilidades operacionais. Ou seja, você vai trabalhar sempre com a mesma plataforma. Você não vai hoje trabalhar com o Profit Chart durante 30 dias, daí daqui a pouco você vai usar o TradingView, aí daqui a pouco você vai usar a IK Option, você vai usar a XTB, a XP e assim sucessivamente. Não, você não pode fazer isso. Para que você tenha o teu setup operacional bem feito, bem montado, e essa é a correlação de todo o fundamento que eu passei na aula 1, 2 e 3, é que você então aqui, para desenvolver as tuas habilidades, você tem que escolher uma plataforma e usar sempre esta mesma plataforma. Por quê? Eu vejo que muitas pessoas, como eu já falei aqui para os senhores, muitas vezes não sabem nem utilizar as ferramentas que a plataforma dispõe. Então veja bem, como é que você vai fazer uma análise eficiente se na hora de procurar uma linha de tendência, eu vou traçar aqui uma linha de tendência, por exemplo. Aí você sai caçando aquilo na plataforma, mas onde é que está? Como é que eu faço? Onde é que mesmo que está isso? Deixa eu ver. Não pode ser assim. Aquilo tem que ser algo prático para você, tem que ser intuitivo, você tem que saber aonde que está a ferramenta. Senão, como que você vai ter concentração na tua análise? Você vai se irritar, porque você não consegue achar a ferramenta correta. Ou você não sabe onde ela está, ou na hora de colocar ela, você não consegue colocar ela adequadamente no lugar que precisava colocar. E essa irritação, muitas vezes, junto com a própria ansiedade do mercado, porque você está num momento que você quer fazer uma operação, porque você acha que aqui é interessante, isso vai te gerar estresse.
Então você precisa estar familiarizado com a plataforma que você vai usar. E você só vai se familiarizar com ela se você usar sempre a mesma. Se você ficar pulando de galho em galho, você nunca vai ter familiaridade com a plataforma. E depois, você precisa também aprender a alocar as ordens, limite, mercado, stop, take profit. E eu vejo que essa é uma dificuldade também recorrente. Há pessoas que nem sequer conseguem compreender o que é uma ordem limite ou uma ordem a mercado, ou como que se coloca uma ordem pendente, durante quanto tempo eu posso pôr uma ordem pendente, de hoje para amanhã, de amanhã para a próxima semana, ou até quando ela tem validade. Ou seja, se você não conhece a plataforma com que você opera, como é que você vai fazer isso? Imaginemos que você analisa um determinado ativo e você diz, olha, se ele vier até esse determinado ponto eu quero comprar, ou eu quero entrar em short. Mas você não vai poder estar aqui, porque você está trabalhando, ou você está fazendo alguma outra coisa, mas você quer deixar uma ordem para que você entre no mercado, caso o mercado venha naquele local onde você definiu. Você tem que saber como que você aloca uma ordem pendente para ser executada naquele lugar. E aí entra outro aspecto. Você quer que ela seja executada ao melhor preço de mercado, ou você quer definir um preço onde você diga, se esse preço exatamente for atingido, eu quero entrar? Então isso é uma das coisas que você precisa aprender. E como que você vai aprender isso? Se hoje você testa na Profit Chart, amanhã na XP, depois de amanhã na Saxo, ou seja, você nunca está familiarizado, você não vai aprender. Então você precisa, para definir o teu setup operacional, você precisa escolher uma plataforma. E você tem que usar sempre a mesma, porque usando sempre a mesma, você vai desenvolver uma metodologia. Como? Através da rotina, através de fazer sempre as mesmas coisas, através da prática das mesmas coisas. Você também vai aprender a utilizar as ferramentas de análise que a plataforma te disponibiliza. Ou seja, você tem indicadores técnicos, você tem a possibilidade de traçar, como no meu caso, eu utilizo suportes, resistências, linhas de tendência, Fibonacci. Então você precisa saber onde todas essas plataformas estão, onde todos esses indicadores estão, e você precisa saber como usá-los e também quando usá-los. Eu quero pôr um Fibo aqui, mas como funciona o Fibo? Aí você vai lá, assiste o vídeo que o Eugênio gravou sobre Fibo, mas se você não tem uma plataforma para você testar isso, para você colocar isso em prática, como que você vai aprender? Como que você vai desenvolver as suas habilidades operacionais se você não tem uma plataforma, se você não tem um lugar onde você possa colocar em prática isso, se familiarizar com isso tudo e desenvolver a tua habilidade, não só operacional. Mas nesse caso você também estaria desenvolvendo a tua habilidade analítica, não é? Porque você vai estar usando as ferramentas de análise e colocando elas em prática, ou seja, você vai estar na prática a realizar análises. Depois, o que você vai fazer no teu setup operacional? Você vai criar uma lista de observação. Ou seja, você vai escolher os ativos que você quer trabalhar. Eu quero trabalhar só com Forex. Ou eu quero trabalhar com índices e Forex porque eu quero acompanhar o Eugênio, ou quero trabalhar com commodities, eu quero me especializar em commodities ou em ações. Ou seja, você vai criar uma lista de ativos. E você vai pôr isso na tua plataforma, você vai configurar ela lá direitinho, você vai colocar as ferramentas de análise que você quer, você vai pôr uma média de 200 dias, você vai pôr um oscilador, ou você vai pôr aquilo que na tua metodologia funcione para você. E como eu sempre tenho dito, se você quiser copiar a minha metodologia, adaptar ela à sua metodologia, você pode fazer sem problema nenhum, não há nenhum problema. Mas você precisa, para configurar o teu setup temporal, você precisa então, vai montar uma lista de ativos e vai começar a configurar essa tua lista. Ou seja, você vai pegar o teu setup temporal,
Você sabe que você, por exemplo, é um swing trader. Então você vai configurar o teu gráfico em diário ou em 4 horas, vai colocar, ou vai ter ambos, vai ter o diário e o de 4 horas, vai ter isso já pronto na tua plataforma. Quais são os indicadores que você vai usar? Não, vou trabalhar com o meu gênio, só vou ter média de 200 dias e um oscilador. Então você vai lá, vai colocar a média de 200 dias. Você viu que eu uso um fundo preto na minha plataforma, mas de repente você gosta de um fundo branco, você pode configurar ela com fundo branco. Se você gostar de um fundo cor-de-rosa, você pode pôr um fundo cor-de-rosa. Se você quer o fundo cor-de-rosa, mas quer a barra de mostrador em vermelho, você coloca. Ou seja, você tem toda a possibilidade de configurar o teu setup temporal de acordo com aquilo que seja interessante para você, de acordo com aquilo que te faça bem aos teus olhos, que você se sinta bem, que isso te traga prazer em estar ali na frente. Então, desta forma, você precisa configurar tudo isso para que tudo isso seja eficiente. Então, e por que você precisa de uma conta real? Por que eu falei que você precisa de uma conta real lá no início? Porque, como eu disse, você precisa criar uma rotina, não é? E isso eu venho falando para você desde o início, quando nós começamos por definir o teu setup físico. E eu expliquei para você, você precisa de um setup físico por quê? Porque a tua mente sabe que quando você vem para aqui, ela sabe o que você vem fazer. Por que você veio para cá? Então ela sabe que você veio para cá, tua mente sabe que você veio para aqui para estudar mercado financeiro, ou para fazer análises, ou para trabalhar. E isso faz o quê? Com que você crie uma rotina, não é? O teu cérebro associa aquilo desta forma. Então, se eu digo que você precisa criar uma rotina, porque você precisa ficar familiarizado com a plataforma, tudo isso eu falei para você. E você precisa especialmente o quê? Você precisa manter o teu setup configurado. Dentro do teu setup temporal, mas também aqui o teu setup operacional. Ou seja, você precisa ter os teus indicadores, você precisa ter a tua lista de ativos aqui, ou você vai chegar aqui e vai dizer, vamos ver, deixa eu pensar, vamos ver o CAD NZD, daí você vai lá na plataforma procurar o CAD NZD? Não. No teu setup temporal, você vai definir quais são os ativos que você vai trabalhar. Eu me dou bem com Forex e depois dentro do Forex eu me identifico com a Libra, porque eu consigo entender bem a fundamentação da Libra. Ou eu vou trabalhar com o AUD, porque eu consigo entender bem a fundamentação do AUD. Ou o CAD, vou trabalhar com o CAD porque eu também gosto do petróleo. Então vou operar petróleo e vou operar CAD, porque são moedas correlacionadas. Ou seja, você vai montar o teu setup de acordo com aquilo aonde você se identifica melhor. Ou olha, eu vou trabalhar com commodities porque eu gosto de commodities agrícolas. Por exemplo, vou trabalhar com índices e dentro dos índices não vou trabalhar com 10, vou escolher 2 para mim trabalhar. Até porque a minha conta ainda é pequena e eu não posso ter 10 índices aqui. Então vou escolher aqueles mais baratinhos, vou trabalhar com SP500, vou trabalhar com Eurostock 50, por exemplo, que são índices de baixo valor, onde eu posso assumir microlotes, dentro do dinheiro que eu tenho, eu posso consigo trabalhar com esses ativos. Ou então, assim, a minha conta é muito pequenininha, então eu só vou trabalhar com Forex. Porque com Forex, com 10 euros ou com 10 dólares eu consigo trabalhar. Então eu vou configurar minha plataforma desta forma. E para isso você precisa ter então o teu setup sempre configurado. E aí acontece o quê? As contas demo a cada 30 dias elas expiram. E quando você, com certeza os senhores que estão aqui a me ouvir sabem disso, que se você não tem uma conta real, você só tem uma conta de demonstração. Passado 30 dias essa conta desativa. Ou você cria outra e aí entra um problema. Quando você cria outra, toda a tua configuração vai abaixo, ou seja, você perde toda aquela configuração.
Você vai ter que novamente configurar todo o teu setup temporal. Você vai ter que configurar novamente todo o teu setup operacional. Você vai ter que definir a cor de fundo da tua tela, a cor dos teus candles. Você vai ter que colocar os teus indicadores. Você vai ter que montar de novo a tua lista de observação. Ou seja, é um bocado chato. Então aqui, quando eu falo em abrir uma conta real, é para que você possa manter também o teu setup físico configurado. E aqui eu quero deixar um parênteses aqui. Você não precisa, hoje a maioria das corretoras, e aqui vou falar talvez até mais especialmente na XTB, a XTB não tem valor mínimo para você abrir uma conta. Se você gosta dessa plataforma que eu trabalho, por exemplo, que é a X-Station 5, você pode abrir uma conta real na XTB, com $10 ou com $20 você pode abrir uma conta lá. E qual é a vantagem de você ter uma conta real numa empresa onde você depois pode ter acesso à tua conta de simulação? Porque o que acontece? Se você tem uma conta real, por exemplo, na XTB, vou falar por aqui ou pela Saxo, o que acontece é o seguinte, você tem uma conta real. Então o que você pode fazer? Você abre uma conta demo. E você pode utilizar essa conta demo para que você aprenda aquilo que eu falei aqui atrás. Para que você aprenda a colocar uma ordem, para que você aprenda a definir as tuas perdas, os teus ganhos, ou seja, para que você consiga utilizar isso de forma aprender, vamos falar assim, para que você consiga aprender como utilizar a plataforma. E isso faz o quê? Terminou os 30 dias, certo? Essa conta também vai desativar, mas quando você voltar no site e reativar essa conta, você não perdeu a tua configuração, porque você tem uma conta real. Então, toda a configuração que você for fazer na tua conta, do teu setup operacional, vai ficar gravado na tua conta real. Então, quando você abrir uma conta simulação associada à tua conta real, ela vai buscar toda essa informação. Então o que eu quero que cada um de vocês pense realmente nesse sentido é que o fato de você ter uma conta real, para além de tudo aquilo que eu falei no vídeo de não ter uma conta demo, você vai ter todo esse benefício em ter uma conta real. Por quê? Porque você vai conseguir manter configurado sempre o teu setup temporal. Então veja, é algo para você pensar. Porque você vai ter sempre o teu sistema todo definido e isso vai fazer com que você possa criar uma rotina. Ou seja, todos os dias quando você ligar a tua plataforma vai estar lá, os teus gráficos vão estar lá, os indicadores vão estar no mesmo lugar, a tua lista de observação vai estar sempre lá, o teu calendário econômico, todas as informações que você quer vão estar sempre ali. Então, na minha opinião e na minha metodologia, eu considero que se você quer aprender a trabalhar, se você quer futuramente investir, você precisa dar os passos, não é se dar aos meios, como eu sempre falo. Então, você tem um setup físico que você já configurou. Teu setup temporal você já sabe, se você é day, se você é swing, se você é position, você já sabe. Então agora nós estamos tratando do quê? De fazer com que você tenha um setup temporal, um setup operacional definido. Por quê? Porque a partir da próxima aula, como eu falei para você, na próxima aula de metodologia, eu vou começar a usar a plataforma também de forma a te ensinar, olha, é assim que faz, é assim que não faz, ou seja, nós vamos aqui começar a montar um plano de trade. Então, num plano de trade, por exemplo, na minha metodologia, você já sabe, quem me acompanha, que eu divido a minha posição em 3 entradas. Então, eu vou demonstrar isso na plataforma. Olha, eu entro assim, divido a ordem assim, posiciono o stop dessa forma, posiciono o take profit desta forma, faço o cálculo de risco na plataforma desta forma aqui, porque quando eu ponho a ordem tá aqui, eu vejo assim, e tudo isso, para isso eu vou precisar e vou demonstrar isso através da plataforma. Então, para quem quiser acompanhar e tal, é uma forma de também depois poder aplicar isso tudo na sua rotina. Então veja, seguindo as nossas perguntas, então, nós já falamos aqui no que você precisa, não é? No seu setup operacional, que é
Você definir uma plataforma e, na minha opinião, ter uma conta real para que você mantenha sempre o mesmo setup. Sempre, o teu setup operacional vai ser sempre igual. Você vai criar aquilo e ele nunca vai mudar. Você vai usar sempre a mesma plataforma, os teus ativos vão estar sempre configurados e sempre que você sentar ali na frente, você já sabe por onde começar. Você vai se familiarizar com a plataforma, você sabe aonde buscar um indicador, você sabe como colocar ele, você sabe como posicionar uma ordem, como cancelar uma ordem, como você vai se familiarizar. Isso você entende perfeitamente, não preciso entrar em detalhes. Então agora vem o quando, não é? E por que o quando? Porque quando você realmente disser assim, olha, agora eu acho que já me sinto pronto para começar a investir. O que acontece? Você já criou uma rotina. Você já está familiarizado com a tua plataforma. Ou seja, mesmo que você tenha colocado só $20 na tua conta só para manter aquilo ali, ou seja, você vai gastar $20, vamos falar assim, para você ter uma ferramenta de trabalho. É como se você estivesse comprando um programa, não é? Você vai ter acesso online sempre a toda aquela informação. Você vai ter calendário real em tempo real, você vai ter preços em tempo real, você vai ter outras ferramentas que só estão disponíveis para quem é cliente com conta real. Isso em qualquer plataforma de demonstração, você sabe que você não tem toda a informação que um cliente real tem. Então, quando você tiver isso tudo, você já criou uma rotina. Quando você, não, agora realmente eu acho que eu estou preparado para começar a investir. Você já criou uma rotina de análise, você já está familiarizado com a plataforma, você já praticou um monte, você já fez operações em conta demo, você já testou como é que põe ordem, como é que tira a ordem, como é que faz, como é que não faz, ou seja, você está familiarizado com aquilo tudo. A tua lista de ativos está pronta. Já está tudo pronto, o teu setup operacional está configurado, já está o teu horizonte temporal já está configurado, os teus ativos, os teus indicadores, está tudo prontinho, ou seja, você já tem tudo pronto. Automaticamente, a confiabilidade de todo o sistema é muito maior. Você vai se sentir muito mais preparado, porque tudo já está pronto, está tudo certo, é só começar. Então veja, a importância de você montar e ter um setup operacional bem definido, bem montado e estruturado. Para isso, veja bem, setup físico, setup temporal e agora você está no teu setup operacional. Então, o que você precisa fazer no teu setup operacional aqui? Revisando, você vai montar uma lista de ativos, uma lista de observação onde você vai seguir. Você vai configurar a tua plataforma e vai aprender a usá-la. Você vai aprender como põe uma ordem para comprar, como põe uma ordem para vender, como é que você entra em short, como é que você sai de uma operação em short, como é que você põe uma ordem limite, como é que você põe um trailing stop. Você vai aprender a usar toda a plataforma. E para isso, você tem, tendo uma conta real, você tem à tua disposição uma conta demo infinitamente, ou seja, sempre você tem conta demo. Venceu aquela, você vai lá, abre outra, continua. E a tua configuração não muda nunca. Você vai se familiarizar com tudo isso. E isso é muito importante que você faça. Senhores, se você gostou desse vídeo, deixe o seu gosto, deixe o seu comentário, partilhe, ajude o nosso humilde canal a crescer, divulgue isso também para outras pessoas, traga mais pessoas para o nosso lado, de forma que nós possamos ajudar também outros a crescerem. Se é a primeira vez que você nos assiste, inscreva-se no canal, deixe o seu gosto, ative as notificações para que você receba sempre em primeira mão o nosso conteúdo. Porque você já sabe, os seus investimentos crescem à medida que você cresce.